Nosso programa está de volta, agora falando sobre os fatores de risco na alimentação fora de casa. Eu estou recebendo aqui no nosso estúdio a Evelyn Siqueira, que é nutricionista. Tudo bem, Evelyn? Tudo bem, Jaque. Boa tarde. Boa tarde. Prazer te receber aqui, viu? Prazer é todo meu. Bom, tenho várias perguntas sobre comer fora de casa, desde os fatores de risco até o tanto de gordura a mais que a gente acaba ingerindo, porque a gente muitas vezes não faz a opção mais saudável fora de casa, além do preço, porque está cada vez mais caro comer na rua. Mas eu queria começar te perguntando por que existem riscos ao comer fora de casa, Evelyn? Primeiro, pela praticidade. As pessoas acabam escolhendo opções mais práticas e essas opções mais práticas normalmente são lanches rápidos e esses lanches rápidos são fontes de gorduras. Então, nós estamos falando, por exemplo, dos fast foods. As pessoas deixam de comer o arroz, o feijão, que é um típico prato brasileiro, que é riquíssimo em nutrientes, e devido à correria, fazem a opção de comer um lanche rápido. E esse lanche rápido provavelmente vai ter mais gordura, mais sal, que é sódio, sem contar as frituras também, que são também prejudiciais à saúde. Agora, doutora, uma curiosidade. Se a gente, vamos pensar aí num fast food famoso que a gente não precisa falar o nome. Se a gente desmembra esse lanche, eu sei, gente, acontece comigo também. Se você passa na frente, você não tá com fome, você sentiu o cheiro, te dá vontade de comer aquele lanche. Eu sei o que é isso, mas a pergunta é, se você desmembra aquele lanche e tenta experimentar o hambúrguer, você vê que ele não tem gosto de nada, é uma coisa interessante. Se até na opção, na hora de escolher fazer um hambúrguer, eu escolher fazer esse hambúrguer em casa, escolher a carne, fazer mesmo o hambúrguer em casa, comprar um pão, de repente um pão integral, montar com alface, legal na minha casa, eu tô fazendo uma opção mais saudável? Sim, com certeza. A troca de ingredientes, que é o que falamos sobre a troca inteligente de alimentos, né? Você vai substituir por uma carne mais magra, menos gordurosa, vai utilizar um tipo de tempero mais natural, vai trocar o pão branco por um pão integral, vai acrescentar mais alface, mais tomate e ao invés, por exemplo, da batata frita, você vai acompanhar com outro complemento, né? Não tendo a necessidade de ser uma fritura. Então você consegue tornar esse alimento mais saudável, esse lanche, não é porque é prático, ele vai deixar de ser saudável. A praticidade, ela pode colaborar sim, anda junto sim com a saúde, com as práticas saudáveis, mas eu acho que a troca é sempre bem-vinda, sempre conscientizando de que os alimentos, com quanto menos gordura, menos sal, melhor é. Tá? Principalmente na prevenção de algumas doenças, como falamos aí, a hipertensão. Era exatamente sobre isso que eu queria perguntar agora, doutora. A gente sabe que em alguns países onde o fast food lidera, as pessoas estão cada vez mais obesas. A gente pode falar, por exemplo, dos Estados Unidos, o que tem acontecido. Mas é curioso a gente imaginar que aqui no nosso país, metade da população já está com sobrepeso. Então, podem não estar obesas, mas não estão no seu peso ideal. E daí eu gostaria de entender essa procura pela praticidade. A mulher também no mercado de trabalho, então coloca salgadinho para as crianças levarem, compra o fast food quando não dá tempo do almoço, a batata frita é mais fácil, pega congelado e frita mesmo. Isso tudo tem levado a gente para esse sobrepeso, para uma possível obesidade e para doenças como hipertensão, colesterol e diabetes cada vez mais cedo? Sim, com certeza, Jaque. Nós estamos passando, na verdade, por uma transição epidemiológica. Então, antigamente, as pessoas não morriam de infarto, AVC, né? Eram doenças... Ainda mais tão jovens como tem sido, né? Não, com certeza. Hoje nós temos crianças com diabetes com 15 anos, 9 anos de idade. Mas antes, as pessoas morriam de doenças infecciosas. Hoje as pessoas... Mudou o cenário brasileiro, né? Aliás, não só brasileiro, né? Mundial. As pessoas morrem por consequências da obesidade. E sabemos que a epidemia de obesidade, ela correlaciona várias doenças. Então, está ligada a diabetes, a hipertensão, os infartos, os derrames. E tudo isso é consequência de um estilo de vida que não é saudável. Então, por exemplo, a alimentação. A alimentação hoje é prática. A mulher hoje, ela não é mais uma dona de casa. Ela trabalha, né? Ela é mãe, ela é tudo e mais um pouco. Então, hoje a praticidade, as escolhas alimentares, né, se tornaram diferentes. Hoje é muito mais fácil você pegar um alimento congelado, colocar no micro-ondas e ficar tudo certo. Mas sabemos que quanto mais o alimento industrializado, maior é a quantidade de conservantes, maior é a concentração de gorduras. E sabemos que isso não é uma prática interessante.
Para quem está nos assistindo, eu sei que não é propriamente o nosso tema, mas a pessoa que está nos assistindo e fala, tô vendo aí vocês falarem sobre comida, o inverno tá aí. Ontem a Jaque falou um pouco sobre isso também, a gente conversou sobre alimentação saudável no inverno e a pessoa falou, então eu vou fazer o seguinte, eu vou parar de jantar, eu vou pular a refeição, eu vou resolver os meus problemas porque eu como muito à tarde no almoço fora de casa. Adianta alguma coisa pular a refeição? Não, não adianta, né? Comer em 3 horas é essencial para que esse metabolismo funcione adequadamente. O ideal não é ficar sem comer, então. Não adianta falar, eu como bastante no almoço e compenso não jantando. Não, não adianta, né? As pessoas entendem que, vou deixar de comer e vou emagrecer. Na verdade, o nosso cérebro, o tempo todo, ele precisa de energia. Então, comer em 3 horas é interessante por isso. Se você deixa de fazer uma refeição, seu cérebro entende assim, opa, vai faltar energia. Então, vou reduzir o meu gasto, vou reduzir o meu metabolismo, porque pode ser que mais tarde vai faltar alguma coisa. Então, comer em 3 horas faz com que esse metabolismo caminhe um gasto energético adequadamente. Então, o interessante para perda de peso sempre, não pular refeições, não deixar de fazer nenhuma refeição. Coma de forma equilibrada, né? Sim. Posso te pedir algumas dicas, então? Vamos pensar numa pessoa que passa o dia inteiro fora. Vou começar pelo café da manhã. Por exemplo, essa semana eu estou vindo cedo todos os dias para a TV, o café da manhã na rua. Mas algumas opções são interessantes. O que a gente descobre? Você chega lá na padaria e pergunta se tem pão integral, sabia que tem? Tem até pão francês integral. Tudo que você pede, às vezes você pensa, não vai ter? Tem sim. Agora, a minha pergunta é saudável o pão na chapa? Porque eu acho tão gordurento aquele pão na chapa. Pode pedir pão na chapa? Olha, pode. Eu não vejo assim, não existe um alimento ruim, né? Um alimento vilão, né? Eu acho que o pão na chapa, eu acho que é hábito do brasileiro. É o nosso café da manhã, né? Por exemplo, se a gente trocar esse pão branco pelo um pão integral e pedir para reduzir na margarina, por exemplo... Que eu sempre faço, gente, só um pouquinho de manteiga, porque isso foi muito, né? Você tá deixando esse pão um pouco menos... né, com gordura, né, um pouco mais saudável. Então, é questão de se conscientizar de que os exageros levam ao excesso de peso, levam às doenças. É questão de conscientização. Posso consumir meu pão na chapa? Pode, mas com ele você pode pedir um queijinho branco, um suco de laranja, que é fonte de Isso que eu ia te perguntar. Então, o que eu posso pedir para acompanhar? Ensina a gente no café da manhã. Pãozinho na chapa, a gente pode liberar um pouquinho a margarina. Tá. Pode acompanhar, por exemplo, com uma fruta. Mas Evelyn, não tem fruta na padaria. Peça de forma, então, como um suco. As pessoas também estão deixando de consumir cálcio. Né? Então, o consumo de leite, né? Então, posso pedir um leite também? Pode. E o cafezinho? O cafezinho também, mas o grande vilão, adivinha quem é? O açúcar. É o açúcar, né? E normalmente as padarias não temos como controlar esse açúcar, né? Às vezes o café já vem, quando você não tem a opção do expresso, que é o que acontece com muitas padarias, o café já vem adoçado, né? Sim, e aí a gente tem um problema, né? Exatamente, aí esse consumo tem que ser moderado. E geralmente o café de padaria é doce, gente. O negócio é doce, né? Eles põem muito açúcar. Eu falo sempre para os meus pacientes, diminuir impacto. Por exemplo, você não tem a opção de trocar lá, o açúcar do café não tem como. A padaria colocou, já está lá. Então, por exemplo, vamos diminuir o impacto no pão. Então, vamos pedir com menos margarina, um pão integral. Vamos diminuir o impacto consumindo uma fruta ou um suco de fruta. Tudo isso você vai diminuir o impacto do, por exemplo, leite com café cheio de açúcar. Então, o café com leite e o pão na chapa pode de manhã? Não é tão terrível assim? Pode, não. Lógico que a variedade desses alimentos é importante. O açúcar diariamente em excesso é ruim, né? Principalmente aumenta peso e, por consequência, tem o diabetes. Mas eu acho que tudo com moderação. Se for colocar o adoçante, o que eu procuro? Até mesmo se a pessoa for levar o adoçante ou se ela for escolher, algumas padarias tem vários tipos de adoçante. Tem o de gotinha, tem o de sachê. Tem um adoçante que seja melhor? Hoje, depende. Por exemplo, um hipertenso. Eu não acho interessante ele tomar um ciclamato de sódio. Por conter sódio sódio é sal, isso pode contribuir com o aumento da pressão arterial. Então,
Então, normalmente a gente pede a base de adoçantes, que hoje não induz câncer, né? Porque a gente tem várias pesquisas sobre adoçantes, né? Por exemplo, a sucralose, eu acho ela interessante, né? Mas sempre com orientação de um profissional, de um nutricionista, de um médico, porque cada caso é um caso. E cuidado, gente, porque eu tinha uma amiga que ela trocou o açúcar pelo adoçante. Daí eu perguntava pra ela, quantas gotas você coloca? Um copo de suco, por exemplo, eu gosto mais do suco geralmente natural, mas coloca umas 2 gotinhas. Ela colocava 10, eu falava, gata, é melhor você colocar o açúcar. Você coloca 15 gotas de gotinha no suco de laranja, era melhor usar o açúcar. Você tem que ter esse controle também, né? Tem que ter esse balanço, esse equilíbrio, né? Não é porque é adoçante vou usar de forma, né, incorreta. Vou usar muito, né? Até porque o adoçante adoça muito rápido, né? Sim, principalmente quando nós falamos de sucralose, que é uma molécula derivada da cana-de-açúcar. Né? Querendo ou não, ela vem de uma molécula de açúcar também, então tem que ter moderação, sempre. Outra dúvida, uma coisa que às vezes nós aqui da TV, eu, minha diretora, às vezes a gente faz, tem algumas lojas orgânicas espalhadas já hoje, fáceis de encontrar, e os produtos prometem ser sem açúcar, sem gordura. Aí você vai lá, toma um café da tarde, um chocolate quente sem açúcar, enfim. São boas opções. O que a gente tem que estar, a gente tem que estar atento na hora de fazer esse consumo? Os orgânicos são alimentos que não vai ter corantes, né, e toda a parte artificial do produto. Mas quando eu vejo, ontem mesmo, um caso no consultório sobre o achocolatado. Eu consumo orgânico ou eu consumo o diet? Lembrando, achocolatado, por exemplo, o orgânico, ele vai estar livre, né? São alimentos natural, cacau, tal, sem corantes, sem conservantes. Porém, ele contém açúcar. Tá? Ele contém açúcar. Mas o diet, por exemplo, não tem açúcar adicionado. Mas o orgânico tem. Então, ele é um alimento que vai ter calorias, ele é um alimento que vai conter açúcar, que vai conter gordura. Ele vem proporcionando, né, uma saúde, sim, a proposta é para ser mais saudável, proporcionar mais saúde, sim, mas sempre atenção nos rótulos. Cuidado para não achar, é orgânico, eu posso usar absurdamente. Sim, é como açúcar orgânico, né? Açúcar orgânico eu vou usar. Lógico, ele está livre de contaminantes, mas é açúcar. Né? Então precisa ser um consumo moderado, sim. Então cuidado na hora de fazer essa escolha. Vamos passar para o almoço? Vamos lá? Então fiz meu café da manhã. Não, tem o lanche da manhã, né? Depois do café da manhã. Eu sei, às vezes a gente pula, mas não pode. Tem que comer de 3 em 3. O que eu posso levar na bolsa ou comprar na própria padaria para esse intervalo até o almoço, para a gente não ficar morrendo de fome na hora do almoço? Sim, o lanche da manhã e os lanchinhos da tarde é uma dificuldade gigante para quem está fora de casa, né? Então a praticidade entra aí. Então, por exemplo, pode ser uma fruta, pode ser castanhas. 2 unidades de castanha do Pará já é o suficiente. Sabe o que eu amo na nutricionista? Ela tá falando 2 unidades. Sabe aquele pacotinho de castanha? Você sabe? Você sabe, não sabe, Nígia? Aquele pacotinho de castanha que a gente come em 5 segundos? 2, tá, gente? Você come aquela, você divide no intervalo da manhã, no intervalo da tarde e ainda sobra um pouquinho pra amanhã. É muito calórica aquela castanha, né? Ela é deliciosa, mas é perigosa, né? Sim. Um lanchinho da manhã, por exemplo, ele deve ter no máximo 100 calorias. Ele não é uma refeição completa como o café da manhã e o almoço. Ele é uma refeição intermediária. Então, os alimentos ali é só para enganar aquela fomezinha e quebrar aquela questão de 3 em 3 horas. Então, 100 calorias ali no máximo cabe no lanchinho da manhã. Então, 2 unidades de castanha, ela vai promover uma saciedade, mastigando bem. É importante a mastigação. As pessoas comem muito rápido, não sentem o alimento, né? Então, a mastigação ela é importante para controlar a saciedade. E as 2 unidades de castanha são bem-vindas, são práticas dentro da bolsa, dá para levar tranquilamente. Ou a fruta também. A fruta também é uma ótima opção, né? Sim, também. Com casca melhor, né? Por exemplo, se for uma maçã, ou pode tirar, qual que é o ideal? Bom, assim, eu acho que vai muito do paciente. Por exemplo, maçã com casca sempre. O alimento com casca, por exemplo, pera, maçã, eles vão ter mais fibras, né? Então, em relação à saciedade, ele vai promover uma saciedade maior, porque as fibras estão concentradas na casca. Então, sempre com casca. Agora, eu queria te fazer uma pergunta sobre o almoço. Vamos imaginar que a pessoa chegou no restaurante, então ela pode pedir o seu prato à la carte ou no self-service.
o que escolher, como fazer as melhores opções. A gente está numa época de inverno, as saladas não nos apetecem muito, mas a gente tem a opção de pegar os legumes refogados, cozidos. Qual que é a opção? A opção sempre é não exagerar, né, nos carboidratos. Então, vamos lá, você falou, a grande dificuldade é a salada, porque é fria e tal. Então, a opção é ir para os legumes e as verduras cozidas. Porém, metade do prato. Né? Nada, então já começa pela salada, pelos legumes ou pela verdura. A metade do prato. Aquela abobrinha, bastante abobrinha, pode colocar. Porque são os legumes, ali que é fonte de vitaminas e minerais e fibras. A saciedade já vai começar ali. Vai trabalhar a mastigação. Essa mastigação é a mastigação que vai promover, vai mandar mensagem para o cérebro. Olha, já estou satisfeito. Tá? Logo depois, arroz. Se tiver a opção de trocar sempre pelo integral, melhor. Você vai achar que não, mas é que você nunca reparou. No restaurante onde você vai, tem integral sim, porque eu também achava que não. Ele tá atrás. As pessoas... Sempre tem, a maioria das vezes tem integral, né? O comércio, né, os restaurantes estão mais conscientes em relação a isso. Até porque tem um profissional nutricionista, muitas das vezes, né, programando, formulando esse cardápio, até para proporcionar uma melhor qualidade de vida a esses comensais. Então, o arroz integral, mas eu não gosto do arroz integral. Ele é bem-vindo, ele tem mais fibras. O feijão, as carnes, né? As carnes também é importante. O que escolher de carne, vamos lá. Carnes magras, né? Não precisa pegar picanha todo dia. Pode pegar de vez em quando, mas não precisa pegar todo dia, né? Consumo moderado. A picanha, a costela, deixa pra cada 15 dias, né? Todos os dias. Eu conheço pessoas, pacientes, que vão na churrascaria todos os dias. Aí não é uma prática saudável, né? Um estilo de vida inadequado. Fala pra gente uma carne vermelha boa, filé mignon, por exemplo. Qual que é uma carne magra? Carne magra é filé mignon, patinho, coxão mole, coxão duro. Todos esses são carnes magras. Mas lembrando, tirando sempre... Eu sei que no restaurante sempre vem aquela gordurinha, né? Então, evite essa gordurinha, né? A preparação é muito importante. Então, por exemplo, fritura. A orientação sempre é uma vez por semana fritura. Então, opa, se eu comer a batata frita, né, não vou para um bife frito, né? Para um filé de frango frito, né? Evita. Mas, assim, as carnes é importante sempre olhar a preparação. Assada, cozida, grelhada, sempre. Frango também é uma excelente opção, né? O frango grelhadinho, uma opção excelente, né? É uma opção boa também, com pouca gordura, né? E uma atenção é só o frango, por exemplo, se for a coxa, a asa, retirar a Cuidado pele. com o frango a passarinho, tá, gente? Não precisa comer o frango mais gorduroso possível, né? E a porção, sempre porções pequenas, né? Uma curiosidade, a gente sempre fala da carne branca, que o peixe é uma boa carne, fonte de ômega 3 e tudo mais, mas eu sei que alguns peixes são calóricos, né? Quais peixes são os melhores? O que eu posso escolher? Olha, hoje, por exemplo, fonte de ômega 3, nós temos o salmão, o arenque, são peixes de boa qualidade, né? De boa fonte de ômega 3 também. Até a sardinha, já que às vezes a gente fala... A sardinha tem ômega 3, né? Também, a sardinha, né? Ninguém dá importância à sardinha. Ai, gente, mas eu vou contar pra vocês que ela falou sardinha, eu já pensei na sardinha frita. Não é frita, né, o ideal, né? Hoje, todo mundo, quando pensa na sardinha, pensa lá na frita, né? Frita? É a praticidade, né? Mas ela, por exemplo, ao forno vai muito também bem. Como você falou? De que jeito que é pra fazer a sardinha, Rô? Ah, boa pergunta. A sardinha enlatada, já vou perguntar sobre o atum também enlatado. São boas opções? De vez em quando, para praticidade, para um lanche, todos os dias não. Por quê? Tem óleo, tem sódio lá dentro. Querendo ou não, é um alimento industrializado, ele vai ter conservantes. Então, assim, se puder evitar, ok. Mas em um momento que você está na correria, eu tenho só a sardinha em lata, ok, pode consumir, mas lembrando que é um consumo esporádico, não é então ela não é ideal. Não é o ideal. O ideal é o peixe mesmo, a sardinha de verdade. Que pode ser feita também ao forno, como você falou, né? Sim, com tomate, por exemplo. O tomate, você aquece o tomate, nós vamos ativar uma substância que se chama licopeno. E esse licopeno, por exemplo, previne câncer de próstata aí para os homens. Né? Excelente. Mas a sardinha, voltando lá em lata, tem falando com uma paciente esses dias, e ela falou, mas a sardinha em lata é tão legal, tal, ela é prática, mas quando a gente vai olhar no rótulo a quantidade de sódio, olha lá, sódio é sal. Se estiver acima de 120 miligramas por porção,
já é um alimento que não é tão inadequado. Então, o sódio deve estar sempre abaixo de 120 e 130 miligramas. Isso em tudo que a gente for olhar, a gente pode seguir essa regrinha? Sim, pode seguir essa regra, pode seguir. Então, se você dá uma olhadinha na sardinha, ela vai ter lá 170, 180. Então, querendo ou não, é um alimento que tem bastante sal. Olha lá, aprendemos mais essa, hein, gente? Então, posso pegar arroz? Dá. Se a pessoa não suporta, não gosta do arroz integral, ela pode pegar o arroz normal, não tem problema, né? Não tem problema. Porque as fibras também nós vamos ter nos legumes, nos vegetais, né? Agora, se aquela pessoa come arroz branco, uma carne, por exemplo, uma picanha, né? Mais o feijão. Batata frita. Mais batata frita. O que tem de fibra? O que tem de nutriente nesse prato? Nós temos, lógico, tem o nutriente do arroz e feijão, que é uma combinação perfeita, não critico, acho excelente. Mas a gente tem, em compensação, gordura saturada, né? Gorduras trans, né? Então, diminuindo o impacto sempre. Coloca a saladinha, coloca a fibra, porque a fibra vai fazer com que essa gordura, esse açúcar, né, no final da digestão aí do arroz, vira tudo açúcar, né, que não seja menos absorvida. A absorção vai ser menor no final dessa digestão. Se a pessoa quiser comer uma massa nesse frio, o que comer? Como optar uma boa massa? Pra gente também, ninguém precisa, né? A gente terminar o inverno com quilos a mais. Não, a gente quer se manter no peso. E aí? Por exemplo, você pode substituir o arroz pelo macarrão. Sem problemas. Só um cuidado com molhos, né, no dia a dia, mais encorpados, né, mais calóricos. Ah, eu posso consumir uma lasanha? Pode, você pode consumir a lasanha. Por exemplo, mas o acompanhamento dessa lasanha, você pode colocar alguns legumes. Na hora do suco, por que não optar, por exemplo, por uma fruta de sobremesa? Né? A gente vê que, além de comer a lasanha, além de um pedaço de carne, ainda vem um bolo, né? Um bolo, mais um refrigerante. É questão sempre, como eu disse, diminuir o impacto. Vamos comer a lasanha? Vamos, mas vamos colocar outros alimentos mais saudáveis nesse prato. Você falou e agora a minha próxima pergunta é sobre o acompanhamento da bebida. Chás brancos estão sendo muito utilizados e daí se fala que ele é zero de caloria, tem chá de chia, chá disso, com gengibre, chá daquilo. São boas opções? São boas opções quando a gente compara com o refrigerante, que é riquíssimo em açúcar. E aí quando a gente compara com o chá, ele não tem nada de açúcar, nada de nada, né? Mas quando a gente fala de chá, a gente está falando de fitoterápicos, de compostos bioativos que fazem bem à saúde. E aí eu sou igual o chazinho da vovó. Eu acho que aquele bom chá de ervas, ele vai ter uma funcionalidade melhor do que esses chás em latas. Porque passou por um processo de pasteurização e todos esses compostos que faz bem à saúde evaporou. Já se perdeu. Se perdeu. Então ali é uma bebida, né? Vamos combinar que é uma bebida sem açúcar com um saborzinho de chá. Vai trazer algum benefício à saúde? Pesquisas ainda não demonstram. O que as pesquisas demonstram é os chás em ervas, o chá em infusão. Esse sim traz benefício. E geralmente a orientação é até para você utilizar rápido, você não pode deixar lá horas e horas que vai perdendo as propriedades quanto mais tempo você deixa, né? Sim, e até o ponto, por exemplo, a água não precisa ferver, tem que ser o ponto de 75 graus, que é aquelas bolinhas subindo, faz o ponto de infusão e aí deixa lá por 10 minutinhos a erva e aí faz o consumo. Então os chazinhos de lata têm os seus pós e contras, né? Na hora de escolher uma bebida, então, eu sei, a nutricionista vai falar que o ideal era a gente não beber nada enquanto a gente come, mas se tiver que escolher uma bebida, o que é melhor, então? Sucos, qual que é a melhor opção? Eu sempre falo suco. Eu acho interessante o suco sem açúcar, né? Suco de fruta, então um suco de laranja e sempre quantidade menor. Então, não é um copo de 300 ml, né? Um copo de 100, 165 ml já é o suficiente. Algumas pessoas já que reclamam de, eu estou estufada, né? Eu vou no restaurante e me sinto super estufado, empachado, né? Aí a gente vai olhar a alimentação desse indivíduo, aí você percebe a quantidade de líquidos e aí é óbvio, né? A digestão é mais lenta, isso atrapalha a digestão. Então, quanto menos líquidos, melhor. E se for optar, sempre por um suco de fruta. Mas eu sempre oriento, opte pela
fruta, né? Porque você consegue aproveitar melhor as fibras, essa questão de saciedade, porque agora no inverno a gente gasta mais energia. E aí, gastando mais energia, dá mais o quê? Mais fome. Dá mais fome. Mais fome de carboidrato, de substância, né? Então, consuma fruta que tem mais fibra e vai promover mais saciedade. Água é uma boa? A água é uma boa, é um ótimo acompanhamento, mas sempre lembrando que quantidade. Quanto menos, melhor. Quanto menos, melhor. Normalmente oriento, ou é no máximo de 120 a 165 ml, é um copo americano. É pra ajudar mesmo, né? Não precisa fazer daquilo o sabor, que nem quando você vai no restaurante, eles falam o refil do refrigerante é de graça. O refil não é de graça, eles querem que você coma menos, porque você está num rodízio. É por isso que o refil, ele é de graça, na verdade, né? Exatamente. Eu tô caminhando para encerrar o bate-papo. Eu acho que para janta vale algo semelhante ao almoço, mas vale a gente lembrar que o ideal é que seja mais leve. Eu posso pegar mais leve na janta, né? Porque talvez logo em seguida vá dormir, né? Sim, e aí são alimentos mais leves, então as pessoas tiram a saladinha, né? A saladinha tem que entrar, evite fritura. Tem pessoas que falam, eu tenho que no jantar retirar o carboidrato? Não. Né? Você precisa, eu vejo hoje as pessoas retirando o carboidrato da alimentação. Sem orientação de um profissional, não é adequado, é perigoso, principalmente quem é diabético, tá? Principalmente, mas eu vou malhar, vou retirar o carboidrato. O carboidrato é importante na atividade física, tanto no pré e no pós-treino. Então, o carboidrato tem que existir e faça a opção pelos integrais. Então, se for consumir, por exemplo, não quero arroz e feijão, posso substituir por um lanche? Faça esse lanche, então, como um pãozinho integral, com um queijinho branco, com uma alface, um tomate. Pode substituir um jantar. E se for um jantar de arroz e feijão, por que não colocar mais legumes, mais verduras? De repente, trocar o arroz branco. Ao invés de no almoço eu consumo arroz branco e no jantar vou consumir o arroz integral. Porque a digestão é mais lenta. Fazer sempre as melhores escolhas, né, doutora? Exatamente. Para finalizar, a última pergunta é sobre a sobremesa, principalmente a do almoço. Na janta tudo bem, a gente fica até sem sobremesa, mas e na hora do almoço, é verdade que o chocolate meio amargo é uma boa opção para quem não consegue ficar sem doce? Chocolate amargo. Aliás, o amargo. O meio amargo, ele tem 35% de cacau. O amargo, ele já, a partir de 55%, ele já tem uma finalidade, né? Então, você sente bem o gosto do cacau, né? Ele é muito gostoso. E aí, quem gosta de doce, né? Normalmente falo para o meu paciente, tá com vontade de comer doce logo cedo? Pode consumir 25 gramas de chocolate amargo sem medo de ser feliz. Ele passa tranquilo durante o dia, sem essa vontade de comer doce. Então, a opção de chocolate amargo é excelente, né? Além de ser um alimento que vai ajudar essa ansiedade, essa vontade por doce, é um alimento que faz super bem à saúde do coração. Eu tenho que encerrar, doutora, mas eu preciso perguntar, quando dá aquela vontade, sabe aquele negócio que a mulher tem na TPM, aquela vontade de comer um doce, tem dia que você fala, gente, hoje eu preciso de um doce, a pessoa está fazendo dieta. Qual a escolha mais inteligente? O chocolate meio amargo não vai servir nesse caso, doutora. Qual a escolha mais inteligente? Como escolher bem uma sobremesa, já que aquele dia da semana você tirou para comer um doce? Eu acho assim que nada é proibido. Se naquela semana você tá afim de comer um doce, coma o doce. Eu quero um pudim, eu quero um brigadeiro. Consuma um pedaço de pudim, um brigadeiro. Lembra quando eu falei de diminuir impacto? Então, vai fazer um almoço adequado. E se na sobremesa tiver que exagerar um pouquinho na sobremesa, uma vez, 2 vezes por semana, não tem problema. Você pode fazer isso. As pessoas acham que, vou comer um pudim, minha dieta foi para o espaço. Não foi. Vai para o espaço se você consumir todos os dias, 2 vezes ao dia, porque a gente normalmente acontece. Come no almoço e no lanchinho da tarde tem mais doce. Agora, uma vez ou outra, não. A pessoa também precisa comer para ser feliz, né? Então, um pudim é liberado e é bem-vindo e faz bem a TPM, né? Vamos faz combinar, muito bem, né? As mulheres, com certeza, a doutora nos entende, porque as mulheres passam muito por isso. Doutora, eu tenho que encerrar, mas foi um prazer te receber aqui. Muito obrigada. Quem quiser entrar em contato, acredito que esse seja o telefone da clínica, né? 0 operadora 11 2704 7700, 2704 7700. E tem também um site que é o www.clinicadrfamilia.com.br. clinicadrfamilia.com.br. Mais uma vez, obrigada e uma ótima tarde. Obrigada a você. Obrigada hoje pelo seu carinho, pela sua audiência. Eu te espero aqui amanhã. Beijo grande, ótima tarde. Tchau.